queridos alunos, iremos falar hoje sobre crise 29. Essa crise tem consequência direta o final da Primeira Guerra Mundial, onde acordos de guerra foram assinados e aí deixaram margem para esse movimento de especulação. Então, Inglaterra, França e Estados Unidos estavam na linha de frente de países que venceram a guerra e impuseram algumas restrições, principalmente a Inglaterra, que foi a grande culpada e a grande derrotada dessa guerra, ao Império Austro-Húngaro, e a Itália, que muda de lado no meio da guerra, ela não consegue o seu grande objetivo, que eram os súditos que ficavam na Áustria. Pois bem, lembra também que a Rússia passa por um processo, né? Que processo é esse? Ela se transforma numa Rússia socialista. Como ela se transforma numa Rússia socialista, ela precisa perder uma grande parte do seu território, mais ou menos criando ali uma linha que dividia a Rússia com os países ocidentais, né, que ia ali desde aquelas potências ali, aqueles países ali chamados ali países bálticos, né, Letônia, Estônia, Lituânia, até a Finlândia. E aí, por debaixo dos panos, as grandes potências ocidentais chamavam essa linha aí de um cordão sanitário, né? Ou seja, tirando a Rússia das grandes decisões e do grande panorama que, se existisse, montava até então. Pois bem, a Inglaterra estava com o seu parque industrial destruído e, além do seu grande mercado, que era a América Latina principalmente, também estava comprometido. Todo ele já estava comprometido com os Estados Unidos. A França passava por uma grave crise econômica, tudo isso porque, além do seu parque industrial estar destruído, as suas colônias ultramarinas estavam todas elas destinadas ali a outros empreendimentos. E a grande maioria já estava com o pensamento de se tornar países independentes. Pois bem, então os Estados Unidos estava reinando soberano. Desde 1915, né, ele já vem sendo o grande país que vai estar movimentando a economia mundial nesse período todo. E isso é interessante porque ele sai de uma posição de quarto a quinto do mundo e passa para primeiro lugar do mundo, triplicando seu PIB, né, chegando a ser o país mais rico do mundo naquele momento, que está até hoje em dia. Então, se a gente começar a analisar, ele consegue absorver todos os elementos que eram comerciais, que eram da Inglaterra e da França, e também esses países começam a fazer empréstimos, né? As empresas que estavam ali praticamente de cunho regional, elas de uma hora para outra se viram na necessidade de ser grandes exportadoras, né? Para isso, eles abriram o mercado, o seu capital, e colocaram na Bolsa de Valores. Então, em alguns momentos, a gente vai perceber que essas ações, elas davam verdadeiras fortunas. E nos Estados Unidos, a parte que era produtora, ela não chama mais atenção, né? Mas o que vai dar e vai estar determinando ali se o país vai ser rico ou não. Eles vão criar um mercado especulativo e grandes fortunas são montadas do dia para a noite, né? E praticamente todos os Estados Unidos ganham muito dinheiro com isso. Da década de 20, chamada os 20 anos loucos, eles impõem o estilo de vida americano, onde o cinema vem colaborar com isso, colocando praticamente toda a cultura norte-americana e essa cultura sendo copiada. Um grande exemplo disso é a calça jeans, que antes era vista ali para o trabalhador rural ou o trabalhador da construção civil, vira uma moda casual, onde todos os lugares do mundo agora se consome esse tipo de produto. Então, toda essa imposição faz com que os Estados Unidos se tornem ali os grandes demonstradores, colocam os padrões de moda e de beleza no mundo todo. Pois bem, só que com o parque industrial francês, inglês, alemão, todos eles vão se recuperando. Os Estados Unidos não mais é aquele país soberano e não é mais aquele país que está reinando como único. E aí, em 1925, já começa a demonstrar grandes volumes de estoque, ou seja, o produto não era vendido. Porém, as empresas, para não perder o grande filão que era a Bolsa de Valores, omitia isso nos seus balancetes. Com isso, elas estavam fraudando, né? E não existia nenhuma regra que pudesse ser comprometida e pudesse estar regulando esse mercado. E aí,
passou 25, 26, 27, 28, e quando chega em 1929, com praticamente uma tentativa de resgate, isso no dia 24 de outubro de 1929, existe a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Né? A Bolsa de Valores não consegue honrar lá com seus compromissos, porque as empresas não tinham aquele valor estipulado. E as pessoas iam tentando retirar aquele papel e não conseguia. Né? Então as pessoas chegavam com caixas e mais caixas, com fortunas, né, para tentar retirar, e as pessoas os corretores falavam assim, ó, vende isso aí, tenta pagar seu almoço, que a gente não tem como garantir essa retirada. E o mundo se viu praticamente em crise. Estados Unidos optaram pelo caminho chamado New Deal, né, que é um modelo keynesiano, onde o liberalismo econômico dá a mão à intervenção no mercado quando existe crise, e aí eles começaram a propor ali obras públicas, né, empréstimos a juros baixos. O governo americano começou a comprar algumas das excedentes de produção agrícola, e aí conseguiu reequilibrar um pouco a economia. A quebradeira foi muito grande. Chegou-se a colocar uma corda entre um poste e o outro, a pessoa ficava ali, um ex-milionário ficava na corda bamba, se segurando ali para tentar passar a noite. Eles não tinham mais dinheiro, porque hipotecaram casas para poder investir na Bolsa de Valores e receber apenas o lucro desses dividendos. Então, foram distribuídas sopas, né, obras públicas para tentar colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Pois bem, Estados Unidos era o país mais rico do mundo e mais bem estruturado para passar por essa crise. A Inglaterra, ela estava contraindo empréstimos, e aí acaba o quê? Também tendo o efeito dominó. Afeta a Inglaterra, afeta a França, afeta a Itália, afeta todos os países do mundo, afeta o Brasil. Afinal de contas, a maior parte das exportações de café brasileira ia para os Estados Unidos, e aí eles param de comprar, o mercado se fecha norte-americano, e aí afeta a Alemanha, afeta a Itália. Então a gente vai ver que para comprar um café na esquina você precisava uma cifra absurda da moeda alemã, em torno aí de 1 milhão, né? Então o papel moeda perdeu o seu valor. Né? Então a gente vai ver que a crise econômica se estabeleceu lá na Alemanha, isso porque para acertar em alguns acordos e para demonstrar que aquilo ali não era uma nova fase, um momento ali chamado República de Weimar vai estabelecer compromissos que sabia que não poderiam cumprir para tentar afetar o governo que era o governo anterior, não o governo que estava atual. Porém, acabou demonstrando que uma república em si era fraca, né? Eles achavam que a república era fraca, não conseguia conduzir. E surgiu uma vacância, surgiu uma ideia de que se tivesse um líder forte, carismático, pudesse haver também ali uma resolução para a crise. Isso também acontece na Itália, já que a Itália não resolve seus problemas, ela não consegue se desvincular do processo de crise, e aí eles também acham que era necessário uma figura forte, carismática. Né? Lembrando também que todos os países do mundo são afetados. Apenas a Rússia não é afetada. Por que a Rússia não é afetada? Ela não é afetada porque aquele cordão sanitário que foi feito, separando a Rússia ali da Europa Ocidental, impediu que esse programa e todo esse aspecto chegasse na Rússia também. E aí também criou um novo inimigo ali para o grupo ocidental, que é o quê? É o perigo socialista, né? Já que o socialismo não foi afetado. Por fim disso, a gente percebe que nesse momento a crise de 29 se espalha por todo o mundo e acaba afetando todos os países. A Inglaterra, a Alemanha, a França, a Itália, a Hungria e os Estados Unidos também vão ter, todos eles ali, um momento ali de instabilidade política. Um grande beijo, tudo de bom, fique com Deus.